Fala meus amigos, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo da análise de jogo do pós-jogo, né? Hoje a gente vai aqui acompanhar Atlético e Grêmio pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. E já vou adiantar, o Atlético faz uma virada espetacular no jogo de hoje. O Atlético ele abre o placar, ele toma a virada no comecinho do segundo tempo, né? O Grêmio ele empata o jogo aos 37 do primeiro tempo. No segundo tempo, ele marca o gol praticamente nos primeiros lances do jogo, com 1 minuto de jogo, numa jogada de escanteio. E depois o Grêmio amplia, faz 3-1, mas mesmo assim o Atlético consegue chegar ao empate e depois chegar à virada. Antes de tudo, antes de explicar como foi a partida, como foi os melhores momentos do jogo, como foram as melhores participações do Atlético, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo para chegar ao máximo de atleticanos possíveis. E lembrando, né, todos esses vídeos, todas essas notícias, a gente traz no News, no Threads News, toda segunda, quarta, quinta e sexta, às 8 horas da noite. Agora, vamos direto pro jogo, vamos direto ao que importa. Tá? Primeiramente, queria falar sobre a escalação. Tá? Hoje o Atlético ele entra com uma escalação um pouco diferente. Vou até pegar aqui as minhas anotações para não poder errar nenhum ponto. Tá? Primeiramente, no gol, o padrão, né, o Cadu, ele já é goleiro titular do Atlético e acredito que isso não vai mudar nessa temporada. E na zaga, nós já vemos algumas mudanças, tá? Na partida passada, contra o Patriotas, a gente vê o Rair entrando em campo como zagueiro titular, porém, hoje, né, na partida passada foi o Rair e Murilo, porém hoje manteve-se o Murilo, mas na sua dupla foi o Gustavo Veiga, também, então foi uma dupla de zagueiros canhotos, tá? A gente já sabe e já falou. O Gustavo Veiga ele é contratado pelo Atlético como volante, ele vira lateral esquerdo e também chega a fazer funções como zagueiro e hoje ele volta a essa função aí devido à falta de peças do Atlético. Então, essa é a primeira mudança, né? E é claro, com a mudança de Gustavo Veiga, que é o lateral esquerdo titular do Atlético, o Navarro, Matheus Navarro, um zagueiro aí que ele joga já contra o Patriotas como titular, né? A gente sabe aí que o Campeonato Paranaense é um campeonato onde o treinador ele consegue fazer mais mudanças, ele consegue fazer mais testes, né? Então, o Navarro foi um teste, ele foi muito bem na partida e hoje novamente ele ganha sua oportunidade como titular da lateral esquerda. E aí, daí para frente, a única peça que a gente está acostumado a ver como titular e a gente não viu é o Sorriso, né? Já que o meio-campo do Atlético hoje foi Guilherme Bach, Cauê Stabellini e Lucas Maresi. Então, esse meio-campo do Atlético aí, formado por dois zagueiros e um meio mais avançado, que é o Maresi, foi o meio de hoje, né? A gente sabe aí que geralmente parece um quarteto de ataque, né? Com o Sorriso, porém, hoje o Sorriso ele começa no banco e, visto as últimas partidas, eles alternam entre, né, o Alexandre Lemos, não posso nem falar Alexandre Lemos porque essa é a terceira partida dele, né? Mas geralmente ou é Maresi, ou é Stabellini, ou é Sorriso. Então, hoje os escolhidos foram Stabellini e Maresi. E até outra peça que vinha sendo titular era o volante Ítalo, né? Geralmente camisa 8, volante Ítalo que hoje começa no banco e entra ao decorrer do jogo. E até o ataque como padrão, né? Acredito que seja o ataque mais padrão do Atlético aí, Sestrem, Cauê Sestrem, Lucas Amorim e Rua Felipe. Aí esse geralmente é o trio do ataque, como eu falei, geralmente é um quarteto porque o Sorriso ele chega muito próximo à área, né? Então, muitas vezes, né, para quem assiste os jogos, vê que o último toque do Sorriso é muito perigoso e o Sorriso geralmente geralmente não, mas ele é o jogador com mais participações em gols nesse ano. E até vou passar para vocês porque hoje tivemos mais participação em gols do Sorriso, né? Porque o gol que diminuiu o placar foi do Sorriso, foi uma jogada de escanteio e onde dá um bololô na área ali, mas o Juan consegue um passe para dentro da área e o Sorriso chega para cabecear. Então, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro pelo menos, o Sorriso ele tem 4 gols e uma assistência. Na verdade, uma assistência mais ou menos, porque se for considerar hoje, no terceiro gol do Atlético, no gol de empate, quem dá o passe para o meio da área é o Sorriso, porém o gol foi contra, né? Então, querendo ou não, vou fazer essa pro Sorriso, vou dar mais uma assistência pro Sorriso, tá? E no ano são 17 jogos, 7 gols e 6 assistências. 6 assistências contando com essa que eu acabei de dar de presente pro Sorriso, né? A gente sabe que na súmula
gol contra não tem assistência, né? Mas hoje fazer essa, né? Uma virada espetacular do Atlético. E até agora indo direto ao ponto sobre o jogo, tá? Até o primeiro tempo do Atlético é um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo em que o Atlético ele consegue criar jogadas. No último jogo contra o Patriotas, o Atlético ele joga muito pelas beiradas, principalmente pelo lado direito. E isso atrapalhava muito, pelo menos na minha visão, atrapalhava muito, porque o campo do Atlético não é um dos melhores, tá? Esse campo do Atlético aqui no mini estádio não está na sua melhor forma. Principalmente pelas beiradas, os jogadores eles escorregam muito, principalmente porque são jogadores de velocidade, né? São jogadores que precisam do drible. Então qualquer escorregão pode acabar atrapalhando. Mas hoje no primeiro tempo o Atlético acaba não jogando tanto pelas laterais, apesar do primeiro gol ter saído por uma jogada de lado, tá? Até para falar, mais uma boa partida do Matheus Navarro, tá? Uma partida que até um ponto interessante que eu vi muitas vezes ele estava mais à frente do que o Juan Felipe, que é o ponto esquerdo do Atlético, né? O Matheus Navarro ele é lateral esquerdo e o Juan é o ponto esquerda. Então muitas vezes eles faziam não uma troca porque o Juan não voltava tanto, mas em jogadas de ataque do Atlético, o Matheus Navarro ele conseguia jogar um pouco mais avançado e foi assim que saiu o primeiro gol do Atlético, tá? Ele cruza para a área e o Amorim volta a balançar as redes. É o segundo jogo seguido em que o Lucas Amorim volta a balançar as redes e isso é muito importante também para a confiança do jogador para o resto da temporada. E até vou falar sobre, acabei citando o Veiga, né? O Veiga ele é até expulso no fim do jogo, tá? No fim do jogo não, mas no gol da virada do Atlético. Eu vi até, não cheguei a ver o momento da expulsão porque eu estava antenado no que tinha acontecido na hora do gol, né? Então, mas eu vi pessoas comentando que ele faz um sinal de câmera e a bandeirinha entende errado e insinua que deve expulsar o Gustavo Veiga. Então, assim que acabar assim que eu puder rever as imagens, eu vou conseguir, né? Eu acho até difícil rever as imagens porque durante a transmissão eles estão focados no gol, na comemoração, e a comemoração acontece lá no canto direito do campo do mini estádio, né? E até falar mais sobre né, o Atlético sofre 3 gols hoje, e eu considero que 3 tenham falhas, né? O gol de empate, eu acredito que tem uma falha até do Murilo, porque o Murilo, ele, apesar de ser um bom zagueiro, né? Eu considero um bom zagueiro, eu sempre estou aqui elogiando o Murilo, mas o Murilo, ele parece meio perdido, ele vai para um lado, vai para o outro e acaba marcando a pessoa errada, né? Então o atacante do Grêmio, até numa jogada de contra-ataque, tá? Eu até anotei aqui, uma jogada em que o Grêmio está com 2 jogadores, o Atlético com 4. Então, assim, é realmente um gol por falta de organização ali da defesa do Atlético. E o segundo gol, o gol da virada, né? Um gol que um dos jogadores mais altos do Grêmio é quem faz o gol, mas quem estava marcando ele era o João Gomes. O João Gomes é lateral direito, ele não tem tanta altura assim. Então, ele até tem um auxílio ali do Guilherme Bach, né? O Guilherme Bach e o João Gomes, se vocês verem no replay, são os jogadores que estão ali na marcação do jogador. Então, são jogadores que não têm a altura como uma das principais características, né? Então, assim, eu considero um erro também por escolha mesmo de quem vai marcar os jogadores, tá? Então, acredito que tenha sido mais um erro. E até no terceiro gol, não considero falha de ninguém. Eu acho que até que o Cadu poderia ter feito acho que ele poderia ter sido mais rápido, tá? Porque o jogador do Grêmio, ele bate de fora da área, uma boa distância até, mas pelo jeito, não sei, acho que o Cadu não acredita no chute, ele demora um pouco para reagir, né? Tanto que a bola não vai tão longe dele, a bola vai no canto do gol, é verdade, mas o Cadu estava bem posicionado. Então eu acredito que realmente o que faltou foi um tempo de reação a mais do Cadu no terceiro gol. E agora vamos falar do que interessa, falar sobre os gols do Atlético, tá? O segundo gol, o gol que diminui, eu acabei já explicando um pouco, tá? É uma jogada de escanteio em que o próprio Sorriso, ele tenta dar uma casquinha, ele não consegue, mas a bola acaba sobrando para o Juan. O Juan dá um passe para o meio da área e o Sorriso aparece para cabecear. Como eu já falei, eu sempre elogio o Sorriso como esse último jogador, como esse jogador para empurrar a bola para o gol. Mas eu já falei, dentro da área, o Sorriso é muito perigoso, é bem verdade. Contra o Patriotas e contra o Santos, ele erra também uma finalização, ele dá, nesses 2 jogos, ele dá uma finalização muito parecida, onde ele está sozinho na entrada da área e ele finaliza em cima do goleiro. Porém, a gente já viu aí e os números mostram. O Sorriso, ele tem essa característica de ser um jogador mais finalizador. Muita gente fala aí, principalmente não, mas eu também já falei sobre a questão física, que no começo da temporada ele parecia estar meio devagar, parecia, né, a bola queimar no pé dele. E talvez isso seja um dos motivos dele ter começado no banco hoje, mas
se melhorar a parte física, eu acredito que o Sorriso tem tudo aí para deslanchar e quem sabe, né, às vezes o Atlético está precisando de atacante no time principal. Às vezes, se conseguir melhorar a parte física, se conseguir aguentar os 90 minutos aí tranquilo, ele não possa aparecer, dar as caras no time principal. E até o terceiro gol foi o gol contra, né? Acabei de falar que dei a assistência para o Sorriso, mas é uma jogada também pelo lado direito, onde o Sorriso ele dá ele dá um passe bem forte para o meio da área e o zagueiro do Grêmio ele tenta cortar, não consegue, a bola acaba indo para o meio do gol e foi um gol bonito, tá? Não tem muito o que falar, mas um gol contra acaba sendo um gol bonito, tá? Um gol de camisa 9, né? Mas felizmente foi um gol contra aí que ajudou o Atlético nessa vitória. E o quarto gol eu até tinha anotado aqui que tinha sido um gol do Davi Alves, uma assistência do João Gomes, mas no replay eu pude ver que o Davi Alves ele chega até um pouco atrasado e o zagueiro do Grêmio ele chega no carrinho e ele acaba empurrando a bola para dentro do gol. Então, mais um gol contra e assistência aí, uma boa jogada até em dupla entre Kaique Paquetá e João Gomes, né? O Kaique ele faz jogada individual, acerta o passe pro João Gomes e o João Gomes consegue também um cruzamento certeiro para a área em que se o zagueiro não faz, provavelmente Davi Alves conseguiria ali alcançar a bola e marcar o gol da virada do Furacão. E até esses gols foram os dois últimos gols foram bem até no finalzinho, tá? Então, assim, se o empate estava bom, o Atlético ele consegue ir atrás, ele consegue a vitória. E agora eu vou falar um pouco sobre como foi esse jogo, tá? O primeiro tempo eu já falei, o Atlético ele consegue boas jogadas, porém, apesar do gol de empate, ele faz um bom primeiro tempo. E o segundo tempo foi muito o que esses gols do Grêmio dizem, tá? Porque o Atlético ele parece estar desligado no jogo. Tanto que o primeiro gol saiu em um minuto de jogo, menos de um minuto até, uma jogada de escanteio. O Grêmio consegue fazer o gol da virada. Então é uma jogada que... Uma jogada não, então é um segundo tempo onde o Atlético ele demora para acordar, ele demora. E ele só consegue mudar depois das substituições, né? Substituições aí que acontecem um pouco na metade do segundo tempo. E aí realmente o Atlético consegue dar essa volta por cima, consegue dar a virada e todas as peças que entraram foram importantes. E até eu queria ressaltar que foi mais uma partida boa do Juan Felipe, apesar de ter sido, não vou dizer ofuscado, mas ter feito uma boa colaboração aí com o Navarro. Foi uma boa partida dele. Até o Cauê Cestrem, ele joga mais pelo lado direito, né? Então não achei que foi uma boa partida do Cauê Cestrem, achei que ele foi um pouco apagado. E a principal peça que foi apagada desse jogo, que né, a gente sempre espera mais, é o Lucas Maresi. Lucas Maresi que hoje, querendo ou não, é o principal jogador desse elenco sub-20 do Atlético. Ele fez uma partida apagada, querendo ou não, aí de 4 gols, né? Óbvio, não são só os gols que definem se uma partida foi apagada ou não, tá? Mas ele não participa tanto, foi um jogo bem parado, foi um jogo bem truncado. E o Lucas Maresi ele não consegue, né? Até no último pós-jogo contra o Patriotas eu cito, o Maresi entra, ele muda a rotação do jogo, ele dá mais ritmo ao jogo. E não foi isso que a gente pôde ver aqui na partida de hoje contra o Grêmio. Mas apesar disso, uma excelente vitória do Furacão, excelente resultado para o Atlético poder voltar aí ao caminho das vitórias, né? O Atlético que estava com 7 pontos e estava na 12ª posição, o Atlético vence, ele vai aos 7 pontos agora, na verdade, ele estava com 4, vai aos 7 e a posição eu não vou conseguir especificar porque ainda tinham alguns jogos rolando enquanto eu gravo esse vídeo, então mas no News, hoje à noite, vocês vão poder ver mais detalhes sobre isso. Agora eu quero saber de vocês, se vocês viram esse jogo, se vocês viram esse jogo emocionante, se vocês realmente acharam esse jogo emocionante, deixa aí nos comentários, deixa o like e compartilha para chegar ao máximo de atleticanos possíveis. Fechou? Valeu, muito obrigado e tamo junto.